no programa Amigo Bicho dessa semana, a gente volta a conversar com o médico veterinário Rodrigo Lorenzoni, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Rodrigo, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria então de começar te perguntando qual é o maior desafio para o controle populacional de animais. Bom, a gente agradece mais uma vez o convite de estar aqui. E esse é um assunto bastante importante, né? Eu acho que é uma realidade de todas as cidades do nosso estado, do nosso país, né? E para a gente trabalhar o controle dessa situação, a gente tem que pensar em várias frentes, né? Eu acho que é importantíssimo a questão da educação para a posse responsável, né? Eu acho que os municípios, através ou das suas secretarias da saúde, ou da criação de secretarias especiais para tratar desse assunto, tenham políticas públicas de trabalhar a educação das pessoas e também regulamentar, através de lei na Câmara de Vereadores, né, a questão da guarda responsável, né? Essa é uma ferramenta que eu acho que ela é fundamental. A questão da castração, né? A castração é uma das ferramentas que a gente tem e deve ser trabalhada com bastante critério, e a inter-relação e a união de todos aqueles que interagem nesse meio, né? Então, o poder público, mais uma vez, capitaneando as políticas, os protetores, as organizações não governamentais de defesa dos animais, que tem uma rede que o poder público não consegue construir, né? E tem um poder de trabalho nesta situação muito grande, muito importante, né? E os médicos veterinários, com o seu conhecimento e a sua mão de obra técnica, né, fazendo um trabalho planejado, né? Então, acho que essa trinca de elementos, né, poder público, veterinários e protetores, com uma política integrada e planejada, é o caminho para a gente começar a vencer esse problema que tanto nos incomoda, né? Nós que amamos os animais, nos dói, né, às vezes, ver os animais na rua da maneira como a gente encontra. E acho que é importante a gente discutir e trabalhar efetivamente para solucionar esse problema. E de que maneira a população pode estar ajudando nesse processo? Bom, acho que a população tem que participar desse processo, né, através do desenvolvimento e da prática da posse responsável, né? Então, a população tem que ter muita consciência no momento de adquirir ou adotar um animal. Inclusive, a gente apoia muito a questão da adoção, né, de que a população adote animais oriundos da rua e que fique com esse animal, né? Ou que avalie muito bem a dinâmica da família, o tempo que vai ter, o recurso que vai ter para investir antes de adotar um animal, né? Para que não ocorra o que muitas vezes acontece, a pessoa não fazer essa análise, acaba adotando, vê que não tem condições e acaba eliminando o animal nas ruas, né? E a partir do momento que a pessoa se dedica ou decide adotar ou ter um animal de estimação, ela tem que ter consciência e cuidar desse animal ao longo de toda a vida, né? Então, acho que esse talvez seja o caminho mais importante, né, que a população e a sociedade, de uma maneira geral, pode auxiliar nesse princípio. E a sociedade civil organizada, através da rede de protetoras e de ONGs, junto com os outros elementos, trabalhar, então, o desenvolvimento dessas políticas, né, para que a gente possa cada vez mais estar conscientizando a sociedade da importância da guarda responsável. Você é a favor, então, das ONGs e das proteções de animais, né? De que forma essas ONGs poderiam estar desenvolvendo um trabalho, de repente, melhor nessa área de castração? O que elas poderiam estar fazendo para estar ajudando? Bom, o que eu acho que tenho convicção que é fundamental nessa situação é, primeiro, que possa haver um planejamento técnico, né? Acho que isso seria o próximo passo. Acho que a gente está numa escala de evolução, né? Hoje as ONGs estão instituídas, algumas com bastante estrutura, outras se organizando. Tem a rede de protetores individuais, né, que não tem a sua ONG, mas que colaboram com várias. Então, isso já foi um avanço. Agora, acho que a gente tem que começar a trabalhar na questão do planejamento de ações das ONGs, né? Não sair castrando por castrar ou sem alguma inter-relação com o projeto final, né? Então, acho que a gente tem que evoluir para isso que a gente falou anteriormente, para a inter-relação entre ONGs e poder público, ter e localizar veterinários dispostos a contribuir, né? E a gente sabe que tem muitos com o funcionamento da ONG. Acho que a ONG deve trabalhar para se estruturar financeiramente, né? E acho que isso é outra questão importante, né? O nosso Estado pode evoluir para isso. Hoje tem a lei de incentivo à cultura, né? As empresas que bancam
projetos de incentivo à cultura têm daqui um pouco isenção de ICMS, por exemplo. Né? Por que não fazer isso para a proteção animal também? Né? E no momento que as ONGs também começam a se profissionalizar, pode fazer a captação na iniciativa privada de recursos. Né? Eu tenho certeza que muitas empresas gostariam de se irmanar nessa causa. E ter a presença técnica, ela é fundamental, ter um veterinário na coordenação desse projeto. Né? Porque é a mesma coisa que a gente montar uma ONG de proteção, por exemplo, do patrimônio histórico, e imaginar que não vai ter um arquiteto lá, um engenheiro. Né? Então, a gente tem que ter um veterinário lá trabalhando nessa questão do planejamento técnico. E a questão dos mutirões de castração, eles são, como eu falei anteriormente, uma ferramenta muito importante. Né? Ela não é a única, e ela sozinha, a gente tem estudos no mundo inteiro que nos mostram que sozinha não resolve, assim como a eutanásia, que era uma prática que a gente não concorda, mas por muito tempo foi utilizada pelo poder público, né? A carrocinha, a antiga carrocinha, né? Não resolveu. Só a castração não resolve, mas ela é uma das ferramentas fundamentais. E aí o que o Conselho também tem proposto, né, nessa questão da reflexão? Que a gente tem que ter critério na hora de fazer a castração, né? Que a gente tem que ter a certeza de que, quando for fazer o mutirão, há a estrutura adequada, os equipamentos adequados, para que a gente não tenha uma infecção, para que a gente não tenha no futuro uma deiscência de pontos, que é a abertura dos pontos, né? E quando abre a cavidade abdominal, acaba, os órgãos do abdômen saem para fora do corpo do animal. E aí uma infecção e a morte é iminente nesses casos. Né? Então, a gente tem trabalhado nisso, né? Porque, às vezes, no impulso de fazer um volume muito grande de castração, pode passar desapercebida essa questão técnica, e a gente, com a intenção de fazer o bem, acaba contribuindo para o mal-estar dos animais, ou colocando a sua saúde em risco. Então, os mutirões são uma ferramenta importantíssima, mas é imprescindível que tenha o acompanhamento e o planejamento técnico veterinário. O Conselho ele instituiu uma resolução sobre a normativa dos procedimentos de contracepção de cães e gatos. Como é que funciona essa lei e o que ela favorece? Como é que funciona? Bom, essa resolução justamente ela vai na direção disso que a gente estava falando até então, né, de garantir as condições mínimas do ponto de vista técnico para que os procedimentos sejam feitos de forma adequada e não coloquem a saúde do animal em risco. Né? Então, essa resolução é a resolução estadual aqui, que solicita que seja encaminhado um projeto para análise do Conselho, né, no qual tem que constar, por exemplo, quem será o veterinário responsável técnico, aonde vai ser feito. A gente solicita que pós-cirúrgico o proprietário seja informado dos cuidados, que ele receba orientação de posse e guarda responsável, cuidado no pós-operatório. Então, essa é uma ferramenta que o Conselho tem, na verdade, de contribuir com esse processo. Porque no momento que a gente recebe o projeto, a nossa equipe técnica analisa. Se tem alguma observação a fazer, esse projeto não é rechaçado, desaprovado e acabou a história, não. A nossa equipe técnica faz contato com os organizadores, orienta, tem que fazer um ajuste aqui, está faltando uma data, não previram a educação, molda o projeto, né? E aí, para quem está organizando, inclusive, a gente acredita que, tendo o respaldo do Conselho, que é a autarquia federal que regulamenta o exercício da profissão, dá mais credibilidade ainda para o evento. Né? E a gente tem tido inúmeros projetos no Estado que nós temos avalizado os projetos, né? E que tem sido um sucesso. Né? Então, Porto Alegre, Eldorado, outras cidades do interior, eu falo porque foram as duas mais recentes que a gente analisou, têm desempenhado e cumprido a resolução, e a gente tem tido ótimos resultados. Aqui em Caxias do Sul, a prefeitura está fazendo uma campanha de castrações, na qual são feitas 700 castrações, se não me engano, por mês. Só que agora, na segunda clínica que ganhou essa licitação, houve uma discussão, até no início, sobre o método que eles estavam utilizando para fazer as castrações, principalmente das fêmeas, que foi o caso da utilização do lacre. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse assunto. No caso, eu vou levar meu animal para ser castrado. O veterinário, ele é obrigado a me informar como é que funciona esse procedimento, como é que ele vai, quais os materiais que ele vai utilizar? Sem dúvida. É uma obrigação do profissional, né, e um direito do proprietário do animal ter a informação de absolutamente tudo que vai transcorrer ao longo do procedimento. Né? Então, a anestesia vai ser inalatória, vai ser injetável, que fio de sutura, ou que método de sutura vai ser utilizado, né? Que o animal vai ficar internado para pós-operatório, não vai ficar internado para pós-operatório,
O animal só pode ser entregue absolutamente consciente, né? Não tem como a gente encerrar a cirurgia e o proprietário levar o animal ainda em recuperação anestésica, porque a saúde do animal fica absolutamente em risco. Então, é direito do proprietário ter todas as informações em relação ao procedimento que vai ser realizado no seu animal. E no caso, se o animal vem a óbito no momento da cirurgia, como é que o proprietário pode proceder? Até tem alguns que querem o corpo do animal, outros, não sei qual é o encaminhamento correto também, que deveria ser, também se tu puder falar. O que o proprietário, como é que ele deve proceder nesse caso? Bom, o corpo do animal é de propriedade do proprietário, né? Então, ele tem o direito de dar o encaminhamento que melhor lhe convir de acordo com as resoluções, a legislação vigente, né? Então, se o proprietário quer levar o corpo para enterrar no seu sítio, na sua casa, e ele sabe que ali não tem um lençol freático, que ele não passa uma nascente, né? Ele pode fazer isso. Existem empresas, né, que fazem a coleta para fazer cremação. Hoje já existem no estado alguns cemitérios que fazem o enterro dos animais. Então, isso é uma atribuição, uma decisão única e exclusiva do proprietário, né? Bom, aconteceu porque toda cirurgia, todo procedimento anestésico são procedimentos que envolvem risco, né? Isso o veterinário também deve informar na hora antes, né? Antes do procedimento. Sem dúvida. Inclusive, a gente orienta que, assim como nos hospitais humanos, né, o proprietário não só seja informado dos riscos, como haja a autorização expressa, né? O proprietário, no momento que ele autoriza, ele certifica que ele foi informado, é uma garantia para o proprietário também, né? E os níveis de risco, né? Tu fazer uma castração num animal hígido, num animal de 8 meses, 1 ano, né? Tu tem um grau de risco diferente do que tu castrar um animal de 8 anos, né? Então, isso tem que ser explicado para o proprietário. A questão, evidente que em casos de castração em mutirão isso é mais complicado, mas na castração particular, a importância de fazer algum tipo de exame pré-cirúrgico, né, porque daqui a pouco tu pode identificar ali uma lesão renal, uma lesão hepática no animal, e tu vai ver que tu não pode operar naquele momento, ou que tu tem que usar um anestésico, daqui a pouco o animal tem problema renal, bom, vamos usar uma anestesia inalatória, que não tem tanta eliminação renal do produto e tal. Então, esses cuidados têm que ser tomados. E o proprietário tem que ser sempre comunicado, avisado. Mas o que eu queria dizer também é o seguinte: se o proprietário fica com alguma dúvida da causa-morte do animal durante o procedimento cirúrgico, né, o caminho que a gente tem para averiguar isto é um exame de necrópsia, né? Então, o proprietário pode solicitar, né, um exame de necrópsia, que é um exame que vai fazer uma análise micro e macroscópica dos órgãos dos animais e tem condições de encaminhar a causa da morte desse animal. E aí pode-se, então, através deste exame, a única ferramenta que tem, né, é a gente entender se, bom, se foi a morte foi ocasionada por uma anafilaxia, por uma reação do animal ao anestésico, por uma parada cardiorrespiratória, que é o risco eminente, daqui a pouco o animal fazer uma reação, ou por um ato de imperícia do veterinário. Daqui a pouco seccionou uma artéria, alguma coisa assim, né? Então, é importante o exame de necrópsia para elucidar. Sem o exame de necrópsia, a gente não tem como chegar a uma conclusão da verdadeira causa da morte. E no caso sobre a utilização do lacre, o que tu poderia dizer para nós? Como é que funciona e se tu defende a utilização do lacre ou de outro método? Bom, o lacre é uma técnica nova na medicina veterinária, né? Existem alguns estudos que garantem a eficiência e a eficácia do procedimento, né? Mas, como toda técnica nova, né, não tem todos os estudos que já existem para as técnicas clássicas, né, como, por exemplo, a utilização de fio de sutura apropriado para isso, né? Então, o Conselho defende a utilização de fio cirúrgico para a sutura, né? A gente não indica fio de nylon, não indica barbante, né? A gente preconiza o uso do fio cirúrgico para fazer a sutura, né? Agora, em relação ao lacre, a gente não proíbe o uso de lacre, porque não pode proibir, porque tem amparo técnico para o seu uso. Agora, a gente reafirma que é uma técnica nova, e como toda técnica nova, ainda não há uma consolidação, né, de todas as implicações que ela pode ter no organismo do animal. Então, o que a gente orienta e indica? O uso de fio cirúrgico para fazer sutura em castração. O que acontece? O fio cirúrgico é um pouco mais caro.
né? Um lacre, né? Um fio cirúrgico, daqui a pouco tu compra 10 lacres, né? Dependendo do fio que tu for usar. Então fica muito mais econômico tu usar o lacre. Mas é essa reflexão que o Conselho está propondo. Até que ponto vale a gente pensar só do ponto de vista econômico e botar em risco a saúde dos animais, né? Até que ponto vale comprar um fio de sutura na um fio de nylon de pesca na ferragem e suturar o nosso paciente? O custo vai ser centavos por animal, mas até que ponto vale a gente fazer isso e colocar em risco a saúde dos animais? E no caso, o que tu tem a dizer sobre essa campanha que a Prefeitura aqui de Caxias do Sul está fazendo, né, nessas castrações? E se existem outras cidades do estado que também já estão fazendo essas campanhas? Bom, as campanhas de castração, como a gente falou, são campanhas importantíssimas, desde que elas estejam atreladas a uma política pública de combate à questão dos animais errantes, dos animais de rua e do abandono de animais, né? A castração, como castrar por castrar, para que seja uma única política da Prefeitura, eu não vejo sentido, né? Eu vejo sentido, sim, numa política na qual vai haver a castração dos animais, o proprietário vai ser orientado, esse animal vai ser microchipado para que, se ele for abandonado, a Prefeitura possa fazer a identificação e identificar a causa do abandono. Se o animal fugiu, devolve-se ele ao lar. Se configurou o abandono, os municípios têm que ter, na minha opinião, multa, né? Porque às vezes é só mexendo no bolso da pessoa que a gente consegue mudar a consciência em determinadas situações importantes que a gente precisa de um resultado rápido, né? Então, Caxias tem essa campanha. Eu participei de uma audiência pública, foi no ano passado aqui em Caxias, conheci alguns cartazes da campanha, de campanhas que a Secretaria acho que é da Secretaria da Saúde, eles vêm fazendo de conscientização, de zoonose e tal, que eu acho bastante interessante, né, porque a gente trabalha a educação das pessoas. Porto Alegre é uma cidade que tem feito ações desse tipo também, né, e eu acho que hoje no estado, as duas cidades que têm uma estruturação mais concreta destas políticas é Porto Alegre e Caxias do Sul. Agora, outros municípios têm, né? Bagé tem, Eldorado do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Cruz Alta, né? Uma série de cidades têm as suas políticas, mas acho que as mais consolidadas hoje no estado é a de Porto Alegre e de Caxias do Sul. Outra questão bastante comentada aqui na cidade também é sobre a ONG que a gente tem, que é bastante conhecida, que já está há bastante tempo, né? Que é a SOAMA. Só que essa entidade hoje possui uma chácara com 1.800 animais, que tem gente que critica, né? Que é um depósito de animais. O que tu acha que poderia ser feito nessa questão? E também o que tu falaria para as outras pessoas, né? Para as outras ONGs, que não virem também esse depósito de animais, né? Exatamente. A gente tem que ter a cultura, às vezes me parece, nessas audiências que eu tenho participado, nos debates e tal, mas eu vou deixar claro que não é o caso aqui de Caxias do Sul, das ONGs que eu tive contato, né? Mas em alguns momentos o pessoal parece que tem orgulho de ter muito bicho guardado, né? Parece que isso dá a dimensão do tamanho da ONG. Não, nós somos muita estrutura, nós temos muitos animais. Pelo contrário, as ONGs têm que trabalhar para ter o mínimo possível de animais, né? Agora, isso é um trabalho de médio e longo prazo, né? E que tem que, de novo, até fica um pouco repetitivo, né? Mas é importante que haja esse atrelamento da política pública, né? Da política do município, do estado, do país, de controle e combate disso, né? Então, e acho que as ONGs também têm que estipular um limite, né? Bom, nós temos essa capacidade. O que acontece nos Estados Unidos, por exemplo? Eles têm uma estruturação que eles conseguem, em muitos estados americanos, todos os animais que a ONG recebe, ela consegue, ao longo do ano, conseguir um adotante, né? Então, nós temos que começar a trabalhar para isso, né? E aí eu trabalho da profissionalização das ONGs, né? No sentido de que eu acho que é o próximo passo. Não estou fazendo uma crítica, também quero deixar claro, né? Mas eu acho que é o próximo passo nessa escala evolutiva que a gente vem. Hoje as ONGs existem e têm as suas redes de proteção, têm veterinários conveniados, têm relação com o município, os municípios estão tendo atenção para isso, os municípios têm eleito vereadores, né, ligados à causa. Então, acho que o próximo passo agora é começar a profissionalizar a gestão da ONG do ponto de vista técnico, né? O Conselho de Veterinária é absolutamente parceiro disso, né? Se as ONGs quiserem marcar reuniões com a nossa equipe técnica para a gente discutir junto alternativas de como trabalhar essa situação, nós estamos à disposição,
né? Nós temos uma equipe técnica bastante qualificada, essa reunião pode ser em Porto Alegre, pode ser na sede da ONG, a gente tem disponibilidade total de fazer o deslocamento. Aproveito até a audiência para deixar aqui o convite e a nossa disponibilidade, né, de estar participando desse processo com o conhecimento técnico que a gente tem. E a partir dessa profissionalização, da criação de legislação, da união dos elos que formam este cenário aí de combate, é que a gente vai conseguir vencer isso. Mas é um trabalho que a gente também tem que ter consciência que é de médio e longo prazo, né? Não é uma situação que a gente vai conseguir resolver em pouco tempo, mas acho que a gente tem que ter uma pressão muito forte em cima dos nossos legisladores para que façam a regulamentação da posse. Eu acho que isto, junto com a educação das pessoas, é algo, talvez, aspectos mais importantes. E quando a gente fala em educação, a gente tem que trabalhar para isso estar na aula de biologia, lá na 5ª série, e cai na prova. Né? Posse responsável vai cair na prova, assim como cai, né, sobre vegetais, sobre o reino animal, tem que cair guarda responsável. E a gente está ali formando, né, as pessoas que vão vir a ser proprietários de animais, mas também a criança sai da aula e vai para casa e tem o seu animal. Né? E a gente sabe que a criança é uma porta de entrada de informação para dentro do lar. E ela já vai executar a posse responsável ou motivar a sua família a pensar nisso após a aula. Né? Então, a questão da educação e da regulamentação da posse, para mim, são 2 aspectos que são fundamentais para que a gente possa começar a trabalhar, para que a gente consiga colher resultados de maneira mais efetiva. E aí, evidentemente, que junto com os movimentos de castração, de todos os animais adotados provenientes de ONGs, tem que vir, ou de canis municipais que albergam animais, tem que serem castrados, microchipados, etc. A gente sabe, então, que agora a Universidade de Caxias do Sul também está abrindo o curso de Medicina Veterinária. O que tu acha que esse curso vai ter a acrescentar também aqui para a nossa cidade? Bom, eu acho que esse curso pode trazer grandes avanços na questão também dos animais de rua. Né? As faculdades, elas podem estar conveniadas, né, com as ONGs, podem estar conveniadas com a rede de proteção, né, para que nas suas aulas práticas, para que nos seus projetos de extensão, possa também estar castrando, né, os animais da população carente, ou prestando um serviço de mais baixo custo, né, para a população carente. Além de ser uma instituição de ensino, né, a UX é uma universidade reconhecida, e traz, então, para a região da Serra a faculdade de veterinária, que até então não tem, né, nenhuma faculdade aqui na região. Eu vejo com bons olhos, inclusive tive a honra de ser convidado para dar aula inaugural, então em março a gente vai estar de volta à cidade aqui, conversando com os alunos da primeira turma e com toda a comunidade acadêmica. Há muito tempo, o veterinário ele é conhecido somente pelo trabalho que era realizado na produção animal. Hoje isso já é diferente, né? Tem pet shop, o pessoal aumentou bastante o número de animais de estimação, né? Quais fatias de mercado tu acha que absorvem essa mão de obra do médico veterinário? Bom, o mercado pet, como tu bem falastes, hoje o mercado brasileiro movimentou no ano passado mais de 10 bilhões de reais. Né? Para a gente ter ideia, hoje o próprio Ministério da Agricultura tem uma câmara de discussão só de assuntos pet, do mercado pet. Né? Isso estava antes na divisão lá de animais de produção, tinha, né? Hoje não, hoje tem uma câmara que discute isso. A medicina veterinária vem evoluindo muito, as especialidades dentro da medicina veterinária hoje são uma realidade como na medicina humana. Né? Então, eu sou neto de veterinário e me lembro que o meu avô tinha, há 25 anos atrás, no consultório dele, um quadrinho dizendo médico veterinário, 21 médicos em um. Aí dizia lá, o veterinário é o pediatra, o cardiologista, o oftalmologista e tal. Hoje isso não existe mais. Né? Hoje existe o oftalmologista, existe o clínico geral, e com isso abriu um leque novo, né, de ocupação no mercado de trabalho para o médico veterinário. A questão da produção animal é uma questão que, historicamente, é a área de atuação da profissão. Né? A gente tem que ter noção que 40% do PIB do Brasil está ligado ao agronegócio, né? E lá no agronegócio está a pecuária, etc. O veterinário está diretamente envolvido nesse processo. E uma outra área bastante importante é a área de saúde pública, né? Que é uma área também que a população não tem muito conhecimento que o veterinário atua aí, né? Mas as políticas de saúde pública, principalmente ligadas às zoonoses, né, que são aquelas doenças que os animais podem transmitir para as pessoas, é o veterinário quem trabalha na prevenção dessas doenças.
E aí a gente pode também trabalhar, né, a questão dos animais de rua, porque os animais de rua desassistidos têm a sua saúde comprometida e podem ter alguma doença que transmita para a população, né? E tem um conceito novo hoje de não diferenciar mais saúde humana, saúde animal, saúde vegetal. É saúde única, né? Nós temos que cuidar da saúde, então, e olhar a sociedade como um todo, né? Então, quem é que está na sociedade? Os animais estão, as pessoas estão, e aí o veterinário é um profissional fundamental nesta organização política, né? E também a parte da questão de alimentos, né? Que a gente tem que ter. É uma área que muito nos orgulha, é uma área que a profissão interage diretamente com a gente, né? O presunto do café da manhã, o ovo da ambrosia, a carne do churrasco, são alimentos que saem dos animais e quem atesta, desde o campo até a gôndola do supermercado, é um médico veterinário. E isso é uma área pouco conhecida pela sociedade, de fundamental importância da profissão, que muito nos orgulha, e é uma área que também hoje encontra-se em expansão. Tá certo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença no nosso programa. Acho que o pessoal de casa deu para aproveitar muitas informações. Muito obrigada. Obrigada ao pessoal de casa, então, que sempre nos acompanha. A gente volta, então, no programa Amigo Bicho na próxima semana. Até lá.